Começo de ano e as contas estão aí. IPTU, IPVA, compra de material escolar, matrículas e rematrículas, além das parcelas das compras do fim de ano. Tudo isso pesa no bolso e, se não tiver planejamento, pode virar uma bola de neve. E o que fazer? A dica é economizar e pagar tudo em dia. Esta semana, as livrarias e papelarias já ficaram lotadas. Começou a corrida pelo material da escola. Pais com listas e mais listas atrás do melhor preço. Pesquisar tudo antes é a principal orientação. Em comparação com o ano passado, os itens estão cerca de 4% mais caros e a previsão é aumentar até 12% na segunda quinzena de janeiro. E o IPVA é outra preocupação. Lembrando que o aviso de vencimento não vai mais para casa. É preciso consultar na internet. No IPTU, muitos municípios dão desconto para o pagamento integral. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, hoje temos um time de economistas. Em Ribeirão Preto, José Rita Moreira. Em São Carlos, Jonatas Rodrigues da Silva. Em Araraquara, Delis Magalhães. Em Sertãozinho, Sebastião Macedo Pereira. Em Franca, Adnan Gebailei. Ao meu lado, Vicente Golfeto. E eu já vou lhe fazer uma pergunta, Golfeto. Ano é novo. Você não desconfia disso. Agora, as finanças familiares continuam antigas. Cadê o dinheiro? Cadê a grana? Cadê a grana? Exatamente. Finança é a ciência do dinheiro, né, Roberto? Ela é fundamental porque ela é sempre consequência da economia. Economia é a ciência da produção, da circulação, do consumo. E ela é que gera o dinheiro, que produz o dinheiro, pelo menos o dinheiro lícito. Mas é preciso analisar de maneira bem clara o dueto Estado e mercado, política e economia, que trabalham normalmente em conjunto. Mas a realidade é que a economia começou a se recuperar exatamente quando ela se descolou da política. Exatamente por falta de confiança. A confiança é um insumo fundamental para o consumo e para o investimento. Todo investimento é uma aposta no futuro. E todo consumo, pelo contrário, é uma aposta no presente. O que está se procurando verificar é isso. Mas esse controle mostra o seguinte: o que é o mercado? O território de Mercúrio, da instabilidade, da inconstância, da certeza de que é preciso se tomar cuidado. Daí a primeira explicação clara: abra a boca e a carteira com muita cautela. Principalmente num momento como esse. É preciso lembrar que se o Estado, se o mercado é o território da instabilidade, o deus do mercado é Mercúrio, o Estado deve ser um redutor de incertezas. Mas o Estado tem aumentado as incertezas. Vamos dar um exemplo. Como é que a gente pode aconselhar alguém a pagar pontualmente o IPTU se o passado, nos últimos 12 anos, o Ribeirão Preto deu exatamente, dentro da lei, 7 ou 8 anistias? Você paga sem juro, sem correção, sem nenhuma multa, e aquele que lembra de maneira clara, se lembra de maneira clara o seguinte: é uma sina muito triste ter um comportamento decente em época de devassidão. O cara fica sujeito a ficar com cara de bobo. Ele pagou na hora, e os outros esperaram 5, 10 anos e pagaram a preços de 10 anos atrás. Esse é o dado fundamental. Então, essa redução de incerteza, eu vou concluir, Roberto, essa redução de incerteza é que faz o gravame na medida em que o Estado aumenta a incerteza mais do que o próprio mercado. Em Ribeirão Preto está José Rita Moreira. José Rita, a gente vê aí IPTU, vê IPVA, isso aí tem que peso no orçamento das famílias no início de janeiro? Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, meu amigo Golfeto. Eu acho o seguinte, nem todas as pessoas têm automóvel, né? Mas a grande maioria sim. Então o IPVA,
ele tem sim esse peso representativo neste momento, e principalmente quando ele chega junto aí com todas as dívidas de início de ano, como vocês bem disseram, além da herança do ano passado, que são as compras no cartão de crédito, as compras parceladas, que tudo deságua agora em janeiro. O grande risco é o seguinte, a pessoa tem que ter se planejado no ano passado. Eu acho que o brasileiro está ganhando maturidade aos poucos e ele vai conseguindo gastar de acordo com a sua capacidade. Nós tivemos aí um 2017 complicado, cheio de problemas, e agora no segundo semestre houve uma retomada aí do nível de emprego, a economia começou a dar sinais de retomada também. Isso deu uma certa estabilidade e o consumo voltou a acontecer. Fundamental que ele tenha acontecido na exata proporção das pessoas, da capacidade das pessoas pagarem suas dívidas. O grande risco é aquele que se endividou demais no ano passado e agora fica pego de surpresa. A questão do IPTU, concordo plenamente com o Gofeto, eu acho que é injusto com aqueles que pagam em dia, tá? Favorecer os inadimplentes, porque com seus programas de anistia aí, mas enfim, essa é a regra do jogo. E o desconto oferecido aí, eu acho que tem que ser pensado bastante, porque quem tem condições de pagar à vista, com o mercado numa inflação baixa, juros muito baixos, esse dinheiro você não conseguiria remunerar numa aplicação financeira mais do que o desconto que você está tendo. Então, a sugestão é que quem tiver condição pague à vista, e o mesmo se aplica ao IPVA também, que no mercado de juros baixos o desconto é interessante. Boa São Carlos agora, Jonatas Rodrigues da Silva. Jonatas, uma das coisas que eu acho que a gente ainda gatinha, tem muita dificuldade, é saber aplicar o dinheiro que a gente possa ter um pouco mais para começar o ano com mais folga. Esse é um problema para todas as famílias ou principalmente para as famílias de renda média para baixo, que poupam menos porque tem que gastar aquilo que quase que não ganham para sobreviver. Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. O brasileiro não poupa, essa é a verdade. Dentro das contas que foram faladas, IPVA, IPTU, tem a mensalidade escolar, tem outras mensalidades, o ideal seria o brasileiro fazer um provisionamento durante os 12 meses do ano para chegar em janeiro, fevereiro, quando esses impostos chegam, e pagá-los à vista. Por exemplo, imagine que o IPVA do carro seja R$ 1.200. O cidadão, dono do veículo, ele pode fazer uma economia e um investimento na poupança, por exemplo, de R$ 100 mensais, para chegar em janeiro do ano seguinte, ele ter o dinheiro para pagar à vista e se beneficiar do desconto, que chega a 3%, 5% para quem paga à vista, a depender do estado. Então, o brasileiro ele tem que ter a consciência que essas dívidas de início de ano, elas são constantes. Então, cabe a ele se planejar, cabe a ele pensar durante todo o ano em provisionar recursos para pagar essas dívidas. É claro que esses últimos 3 anos nós vivemos momentos difíceis, instabilidade econômica, instabilidade política, perda de emprego, principalmente em 2015 e 2016. 2017 foi um ano de recuperação, foi um ano difícil para o brasileiro. 2018 é um ano que tem expectativas de melhoras. Então, com essa expectativa de melhora, com a retomada do emprego, cabe ao cidadão economizar um pouco, investir, nem que seja o mínimo 30, 40, 50 reais por mês, para chegar em 2019 e conseguir pagar suas contas em dia. Eu vou agora até Araraquara, Délis Magalhães. Uma das coisas que eu acho que a gente está tentando entender até hoje é quanto à carga tributária que todos nós pagamos e pagamos muito. Como é que a gente pode entender a interferência do pagamento da carga tributária para o começo de cada ano? Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Bom, realmente o pagamento dos tributos e da carga tributária acaba aí comprometendo grande parte do orçamento das famílias. Mas, infelizmente, são impostos que as famílias devem se planejar, uma vez que eles são constantes e aí todo ano eles têm. Um dos agravantes é que o início do ano, janeiro, é um mês no qual eles se concentram e o mês de dezembro é um mês no qual os gastos familiares acabam aumentando devido ao período de Natal
Natal e Ano Novo. As pessoas acabam sim gastando muito nesse período e acabam esquecendo do pagamento desses no início do ano. Então, a maior dica aí é que as famílias comecem a sempre priorizar o pagamento desses tributos e sempre deixar uma lista com todos os tributos que elas vão ter que pagar, unindo também a gastos possíveis como material escolar, o pagamento de escolas. Aí, o ideal seria que elas olhassem para o 13º de uma forma diferente, lembrando que deixando um pedaço desse dinheiro aí que a gente chama de dinheiro extra para o pagamento dessas contas é uma ajuda que pode salvar muitas das dívidas no início do ano. Então é muito legal que o planejamento exista e sempre tenha um controle sobre quais os principais tributos que eles têm a pagar aí no início do ano e também isso vale para o restante do ano inteiro. Eu vou a Sertãozinho agora, Sebastião Macedo Pereira. Sebastião, a gente ouviu muito até agora, planejar, planejar e planejar, vamos saber gastar. Afinal de contas, o brasileiro tem vergonha de planejar? O brasileiro gosta de gastar e depois o futuro fica lá para frente e ninguém sabe o que vem? Tá faltando planejamento? Boa tarde. Boa tarde, Golfeto, boa tarde a todos os companheiros economistas. É o seguinte, o brasileiro ele teve dificuldade em aprender a planejar. Historicamente, nós vivemos períodos de grandes inflações, oscilação de preços, que para o cidadão comum fica difícil ele fazer isso. Mas eu concordo com todos os que falaram anteriormente, a questão do planejamento é essencial. O brasileiro precisa, principalmente em relação ao consumo, eu acho, perder a vergonha de pedir desconto, pesquisar mais, entrar na internet, que hoje tem maior facilidade, antes de fazer qualquer compra, comparar preço. E se ele fez um planejamento, a oportunidade de perder menos ou ganhar vai estar na hora da compra, na relação com o vendedor. Eu acho que por aí que a gente vai encontrar um caminho para o consumidor sobrar alguma coisa para ele no final do mês. Boa Franca agora, Adnan Gebailei. Adnan, quando eu falei o seu primeiro nome, o Golfeto ficou muito feliz aqui do meu lado, que ele falou, nossa, tem um jogador que foi do Corinthians com o nome Adnan também. Então eu vou te fazer uma pergunta para que a gente tente entender o que acontece. O brasileiro fala que precisa ganhar um pouco mais, que a situação está difícil, mas tem um negócio, ele não sabe pechinchar. Tem alguma explicação? Boa tarde. Boa tarde, professor Golfeto. Boa tarde a todos os economistas. É uma honra primeiro ter o nome de Nandi, um jogador do Corinthians. Pontuando isso. E a questão é a seguinte. O brasileiro, normalmente, ele já vem de uma cultura de ganhar baixos salários. E esses baixos salários acabam afetando o processo de consumo. Hoje, um trabalhador que ganha, digamos, em média R$2.000, que é a renda média do município de Franca, ele não consegue poupar, ele gasta tudo. E também não consegue, muitas das vezes, pechinchar, porque não é um costume pechinchar esses valores. Isso a gente vai ter agora já no começo deste ano. Os materiais escolares, segundo pesquisas feitas pelo Procon em anos anteriores, demonstram que um caderno de 10 matérias da mesma marca chega, por exemplo, a 230% de diferença do preço de um produto de uma loja para outra. E isso não é longe uma loja de outra não, uma papelaria de outra não. No próprio centro do município a gente consegue perceber essas diferenças de preços. Então, pechinchar, pesquisar é algo muito importante. E o orçamento, estamos aqui falando do orçamento, o orçamento é algo que exige prática, consciência e uma constância na sua análise. Então, para as promessas de começo de ano novo, eu acho que essa é uma promessa que todo brasileiro deveria fazer. Olha, esse ano vou fazer o orçamento. Perfeitamente. Golfeto, você que não tem nome de jogador do Corinthians, você não é que nem o Adnan ficou contente, lembrou e tal. E se entregou no ar também, é mais um corintiano. Mas melhorou a biografia dele, claro, né? só Então, com o nome. Então tá bom. Vamos lá, você, olhando a economia, está melhorando. Tá. Muito devagar, mas está melhorando. Tá melhorando. Agora, para as famílias, muda o quê? É preciso fazer a oração de Fernando Pessoa. Livra-me, Senhor, de mim mesmo. É o fundamento de começar a melhorar e o sujeito já vai nas águas.
na melhora e começa a gastar antes de receber. Às vezes até antes de se empregar. Esse é o risco. É a sociedade de consumo que tem uma deformação muito grande, que é o consumismo. Então, primeiro, isso. Segundo, defina a sua ética antes de definir a sua ambição. Porque ambição todos têm. E exatamente numa época perigosa de marketing muito acentuado. Marketing é a arte híbrida com ciência que tem por finalidade criar necessidades desnecessárias. E aí começa, Roberto, e aí começa. Né? Tem um exagero, um excesso, não é? Terceiro lugar, até não posso deixar de anotar se estava com medo de esquecer. Nós temos que verificar que a sociedade brasileira já é digital, mas as instituições, em grande parte, são analógicas. Isso quer dizer o quê? Que a sociedade brasileira está se modernizando numa progressão geométrica, enquanto que a sociedade tenta, mas está numa linha de progressão aritmética. Para terminar, é bom anotar que o direito brasileiro, fiscal, comercial, tem um viés antinegócio. Isso é cultural. Tá? Ele fica sempre a favor do devedor e enaltecendo o caloteiro e punindo o bom pagador. Isso é uma tarefa que a minha geração fracassou completamente em termos de mudar. Mudar a cultura para mudar o país. Se você não muda a cultura, fica do mesmo jeito. E para mudar o país e mudar a cultura, é preciso de lideranças efetivas, que a minha geração fracassou, e é tarefa de quem tem menos idade, 40, 30, 20. É uma tarefa da geração do Adnan, do Zé Rita Moreira, do Sebastião e de outros, todos, bem mais jovens, uma tarefa difícil daqui para frente. Em Ribeirão Preto está José Rita Moreira. Zé Rita, uma das coisas que eu acho que nós discutimos pouco, temos pouquíssima informação também, é que se você poupar um pouco por mês, você lá no final vai ter um dinheiro para cobrir despesas extras, despesas que possam aparecer o que você está planejando. Uma das coisas muito interessantes é a gente saber em quais papéis investir, de que maneira investir, comprar o que no serviço financeiro. Isso aí a gente poderia conversar um pouco mais entre nós para a gente aprender e investir assim? Com certeza, Roberto. Eu acho que, também como os colegas disseram, infelizmente não existe a cultura da poupança aqui entre os brasileiros, até porque o salário médio é baixo. E numa retomada aí, talvez comece a sobrar alguma coisa, mas hoje em dia é o suficiente para o consumo. Na medida em que haja uma disponibilidade para poder investir esse dinheiro, aplicar, é claro que a poupança é o mais comum deles. Mas o que se diz em geral é que a poupança não paga nada. Ela sempre pagou muito pouco. A poupança te dá a correção monetária, que é a inflação do período, mais 0,5% ao mês e só. Tá? Então ela continua fazendo isso. Só que com a inflação baixa, os juros baixos, tecnicamente, o rendimento também é infinitamente pequeno. Só mais para tentar responder sua pergunta, eu digo o seguinte: na hora de fazer um investimento, você tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, por quanto tempo eu não preciso desse dinheiro? Segundo, quanto eu tenho para investir? Terceiro, qual é o grau de risco que eu quero correr com esse dinheiro? O mercado de investimentos ele é muito pulverizado, então você tem aplicações de liquidez imediata, 30, 60, 90, 120 dias, você tem aplicações mais de médio prazo, como são as letras do Tesouro, por exemplo, e você tem aplicações aí acima de 2 anos, que mais entrar em bolsa de valores e assim por diante. Esse não é um mercado para amadores, procure a ajuda de um profissional da área, que existem oportunidades sim de rentabilizar o seu dinheiro, dependendo do seu apetite para risco, tá? Que você pode ter um volume de recursos superior ao que você imagina, desde que faça o planejamento desses investimentos adequadamente. E a previdência particular ou estatal, não interessa, é um investimento para a velhice?
Olha, a falência da Previdência Pública levou grande parte dos brasileiros, principalmente essas últimas gerações, a ir em busca da Previdência Privada. É, sim, muito interessante, que é uma forma de você garantir, no mínimo, a renda que você tem na ativa quando se aposentar, tá? Isso com a falência aí do serviço público. Por isso também que existe uma fuga muito grande da Previdência Pública, que nós estamos assistindo aí grandes problemas que existem aí nessa tentativa de recompor o caixa aí da Previdência. Mas respondendo, sim, eu acho a Previdência Privada muito interessante. Também ela tem dois tipos, né? O PGBL e o VGBL. Tem que ver qual mais se adapta ao seu perfil. Mas eu apostaria sim, e é incrível como os jovens já estão acreditando nisso, muitos jovens aí, estou falando de 15, 20 anos, já investindo em Previdência Privada pensando no seu futuro. Até porque quanto mais cedo começar a investir, menor é o valor das parcelas. Vou São Carlos agora, Jonatas. Uma coisa que chama a atenção é que você vai para os protestantes, eles não têm vergonha de poupar, não têm vergonha de trabalhar. Para o lado dos católicos, dos cristãos católicos, poupar é meio esquisito, trabalhar muito também não, se fala muito em usura. Está aí o nosso problema de tentar definir, afinal de contas, o que pode e o que não pode ser poupado, o que deve ou não ser trabalhado? Creio que não. No Brasil existe muito um sincretismo religioso e o brasileiro toma para si aquilo que ele considera melhor para ele, independente da religião. Prova disso é todo mundo pulando 7 ondas, mesmo sendo católico ou protestante, no início do ano, na virada do ano. O que falta ao brasileiro, foi falado por vocês já, é cultura de investimento. Foi falado de tesouro direto, foi falado de ações. O que eu considero mais importante é o hábito de poupar, independente de onde se coloca esse dinheiro. O brasileiro tem que criar o hábito da poupança que ele não tem. Ele tem que criar o hábito de economizar 5%, 10%, 15% e aumentando essa porcentagem do salário. Para quê? Para esse dinheiro economizado suprir as necessidades dele por uma emergência, e emergências acontecem, até para quem morre, por exemplo, o enterro não sai menos que R$5.000, e as pessoas têm familiares mortos e não têm dinheiro nem para enterrar os mortos. Então, a primeira questão da poupança, do hábito de poupar, é para essas emergências. Uma casa que teve uma necessidade, um cano furado, uma torneira que precisa ser trocada, alguma coisa nesse sentido. O segundo momento é pensar na aposentadoria. A aposentadoria, da forma que está, não está mais funcionando. O brasileiro tem vivido mais com os avanços da medicina. Em 1930 e poucos, como a Previdência é criada por Getúlio Vargas, 32, se aposentava e se morria, na média, 5 anos após a aposentadoria. Hoje em dia, aposentamos por volta de 50, 55 anos e temos uma expectativa de vida de mais 30, 35 anos. Então, é preciso repensar e se criar o hábito de poupar, o hábito de economizar. Vou agora até Araraquara, Délis Magalhães. Ô Délis, nós estamos falando aqui, falando, mas vamos poupar o quê? De que maneira? Bom, com certeza é difícil no início para as famílias, principalmente grandes e que ganham um pouco. A renda média de Araraquara é menos de R$2.000, então é um pouco baixa se você for ver para uma família grande. Então realmente é difícil, mas é aí, infelizmente, o planejamento é a palavra-chave para garantir um orçamento equilibrado. Então as famílias devem prestar atenção nos gastos fixos do mês e não usar tudo que sobra para o consumo, porque é nessas horas que o cartão de crédito acaba excedendo os gastos possíveis no mês. Então, o ideal seria que o consumidor ele analisasse todos os gastos dele e visse quantos reais por mês ele consegue poupar. A gente
pode iniciar com muito pouco, porque esse dinheiro com certeza vai ser muito útil nos casos das emergências também. Quando a pessoa não tem nenhum dinheiro guardado e tem uma conta aí que surge inesperada e não tem como não ser paga, é aí também que se entram as dívidas. Tem que tomar cuidado com os parcelamentos de longo prazo, porque como o futuro é incerto, a gente nunca sabe se a nossa renda vai ser a mesma no futuro. Então, evitar parcelamentos muito longos e realmente elencando todas as prioridades e deixando como uma prioridade a própria poupança, independente realmente da forma de investimento com que ela é feita, mas esse dinheiro livre aí no mês, como se fosse uma conta fixa mesmo que você tivesse que pagar, é isso que vai garantir um orçamento equilibrado e um futuro muito melhor do que o atual. Vou Sertãozinho agora, Sebastião Macedo Pereira. Sebastião, quem gosta de dívida de longo prazo? Acho que ninguém. A dívida de longo prazo ela é tomada quando você não tem a possibilidade de pagar no curto prazo. A incerteza sempre levou a humanidade a fugir dela. Então, o longo prazo tem uma série de incertezas que você nem tem condição de prever. Então, o consumidor ou o investidor, qualquer cidadão, ele vai tentar fazer aplicação, gastar seu recurso dentro de suas possibilidades. O descontrole, ele ocorre por fatores acidentais ou até por facilidades. O cartão de crédito é uma facilidade que leva ao descontrole financeiro das famílias. Por quê? A coisa mais fácil que tem hoje, você faz uma dívida no cartão de crédito, está no rotativo, no mês seguinte você paga uma parte, no mês seguinte você recebe o boleto, você já vê o que a bola já cresceu, vai criando-se um círculo vicioso de endividamento sem você ter gastado nada, sem você ter adquirido nada. Então essa é uma facilidade. A segurança do consumidor, ela vai ser conseguida com planejamento. Com planejamento, o cidadão, a cidadã, ele vai ter condições de antever as suas possibilidades. Então, eu sempre, quando eu dava aula de introdução à economia, eu falava para meus alunos, para discutir economia, você tem que falar com a dona de casa. A dona de casa, quando ela tem um recurso, ela não vai deixar faltar o arroz, não vai deixar faltar o feijão, não vai faltar o leite, depois vem a carne, depois vem a roupinha, depois ela vai adequando isso. Na medida em que essa família ela vai tendo outros recursos, ela começa a ver outras possibilidades. E aí, se não tem planejamento, começa a surgir o descontrole. Então, qualquer cidadão, qualquer indivíduo, ele busca a segurança. E a segurança está no curtíssimo prazo. No longo prazo, a Deus pertence. Eu vou à Franca agora, Adnan. Falamos em planejamento. Agora, como que a gente pode ir em casa sentar todo mundo junto para planejar? A gente tem que somar tudo aquilo que a família recebe, tudo aquilo que a família gasta, quem pode gastar mais, quem pode menos. Como que a gente entra nesse acordo? Isso. Primeiro que a família, na verdade, ela é uno. Ou seja, todas as rendas devem ser somadas, juntamente você compõe a renda familiar, que nós tantos falamos. E aí as contas devem ser divididas de duas formas. Uma que a gente chama de custos fixos. O que são custos fixos? São aquelas contas que a gente não pode deixar de pagar. Por exemplo, se a sua conta de luz chegou para você esse mês e custa R$100, você não pode chegar na lotérica e falar, vou pagar só R$80 dela. Ou seja, todas aquelas contas que você não consegue diminuir, carnê, telefone, luz, água, aluguel, essas são custos fixos, então você coloca todas elas. Essas contas é importante, elas não podem ultrapassar 50% da renda familiar. E depois a gente tem os custos variáveis. Esses custos variáveis são aquelas contas que você pode diminuir. Por exemplo, se eu faço um consumo de R$500 em alimentação, esse mês eu posso diminuir, consumir 300. Ou seja, se eu vou fazer um lazer, para uma balada, para os jovens que eles vão para balada, esse mês eu não vou mais. Então, você consegue fazer de alguma forma, fazer uma métrica disso, diminuir, aumentar. Então, esses são os custos variáveis. Então, é sempre importante, aqueles custos fixos, aquelas contas que você não consegue negociar ou pagar menos, elas não podem ultrapassar mais que 50% da sua renda. Então, é nesse jogo que as famílias têm que fazer de alguma forma que elas consigam levar uma vida mais tranquila. E essas contas IPTU, IPVA,
material escolar são contas dadas, ou seja, desde o começo do ano você sabe que no próximo ano você vai tê-las. Então, começar a poupar desde agora, planejar para que o ano que vem você consiga ter um 2019, se você não conseguiu ainda ter um 2018 muito bom, que 2019 seja um ano de fato feliz para as famílias brasileiras e que elas comecem a ter a condição, né, o costume de poupar, o costume de pechinchar, o costume de pesquisar e entender que a economia é um processo onde é feita as famílias que regem ela, o consumo. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube em Ribeirão Preto, José Rita Moreira. Em São Carlos, Jonatas Rodrigues da Silva. Em Araraquara, Délis Magalhães. Em Sertãozinho, Sebastião Macedo Pereira. E em Franca, Adnan Gebailei. E ao meu lado está o Vicente Golfeto. E nós falamos tanto aqui em poupar, falamos tanto em gastar. Sabia gastar é importante, Golfeto? Muito, mas nós temos duas agravantes. De que maneira? Isso, nós temos duas agravantes atualmente. Em primeiro lugar, a taxa de juros muito baixa, estimula o consumo. E quando não ocorre automaticamente e na mesma proporção o processo produtivo, quando não se produz aquilo que se consome, se abre as portas da inflação. O Brasil, que já tem uma péssima cultura de poupança, baixa cultura de poupança em relação aos asiáticos, por exemplo, agrava com essa realidade. Eu sei que a taxa de juro baixa, ela é estabelecida e tentada para o Brasil começar a estimular o desenvolvimento do mercado de capitais. A primeira vez que se instituiu uma lei própria foi em 1965, Lei 4.725, do presidente Castelo Branco, que não virou nada. A população continuou aplicando no mercado financeiro, ignorando o mercado de capitais, que é o DNA do regime capitalista. Esse é o primeiro. Então, taxa de juro baixa corre esse risco de não saber poupar e não ter estímulo para poupar e, portanto, desbragadamente partir para o consumo. Eu acho isso. É um perigo. Vamos dizer, sinal amarelo tendendo a ir para o vermelho. Segundo lugar, quando a competição é muito aguda, o que ocorre é que nós temos disparado uma realidade também perigosa. Consome-se mais por ansiedade do que por necessidade. Isso todas. E daí abre-se campo para aquilo que se chama erroneamente, mas que no fundo é uma realidade psicológica, o consumismo, que é uma neurose tendendo para a psicose da baixa estima. Quando o consumismo se acentua, a baixa estima se acentua também, é na mesma proporção. Então, esses dois dados precisam ser levados na sua devida consideração. Consome-se mais por ansiedade, que é da psicologia, neuroses e psicose, do que por ansiedade, do que por necessidade. A necessidade é que é o território da economia. Aliás, a necessidade é inspiradora. Quando ela instala-se no cérebro de uma pessoa, ele começa a ser motivado e trabalhar no verdadeiro sentido. Neuroses são perturbações psíquicas. Agora, psicoses são moléstias do psiquismo. Diferente, não é? Muito diferente. Boa tarde a você. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu agradeço sempre. Bom ano novo para você, porque a sua colaboração é sempre importante. Muitíssimo obrigado, Golfeto. Muito obrigado, viu?